que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Como é que estão os estudos de vocês? Tá legal? Vocês estão conseguindo colocar tudo em ordem? Tudo direitinho? Pois bem, vim aqui só para dar, na verdade, umas dicasinhas sobre o regime liberal populista no Brasil. Ó, galerinha, o que vai ser importante, na verdade, para a gente traçar dados que vão nos auxiliar a fazermos um estudo. Quando eu falo assim estudo, gente, não é só um estudo para a prova, um estudo para um micro, para um simulado, eu tô falando para a vida, porque como eu falo sempre, né, para vocês durante as aulas, na verdade, quando a gente estuda um conteúdo, quando a gente estuda um conteúdo de história, por exemplo, a gente tem que fazer uma relação com o todo. Por exemplo, hoje 2020, né? Aí, por exemplo, se o tema for um tema político, que é no caso, o nosso caso agora. Se é um tema político, galerinha, o que a gente precisa? Quais são os elementos para a gente entender? Por exemplo, como é que está a política hoje? Né? A gente sabe que realmente o comando político acaba desencadeando, né, as características de desenvolvimento de um país como um todo, em termos da própria política, em termos de economia, em termos de desenvolvimento social, aí a gente vai analisar PIB, né, renda per capita, a questão do IDH, então uma série de fatores que caracterizam o desenvolvimento ou não de um determinado país vai passar pelo meandro político, é lógico isso. Só que para a gente entender, por exemplo, o contexto de hoje, é importante a gente também entender quais foram os elementos, quais foram os contextos passados, para que a gente possa entender, então essa é uma característica já, de outrora em relação aos governos, em relação à política, né, por exemplo, a política brasileira. Então, será que é por isso que hoje a gente ainda continua assim? O que é que está de semelhante, o que é que está de diferente? Então, primeira coisa é despertar realmente vocês para isso. Tenham um olhar de análise, tenham um olhar de argumentação, de uma argumentação crítica, um olhar amplo de comparação. Porque se a gente tem um olhar muito engessado, né, dos períodos históricos que a gente está estudando, realmente a história vai ficar um pouco mais chata. Mas se a gente tem uma visão bem ampla do contexto em que a gente está estudando, nossa senhora, aí a coisa vai fluir demais. Bom, a dica que eu vou dar agora aqui nesse videozinho para que vocês possam, né, para endossar mais realmente, como elemento mesmo, de dica para que vocês possam estudar do regime liberal populista, que vai começar a partir de 1946, efetivamente, até 1964, né? Nós passamos por 6 presidentes, foram 5 presidentes, mas aí teve aquela questão do Café Filho, né, de completar a legislatura do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Então aí o vice Café Filho vai cobrir esse mandato. Pois bem, então nós tivemos como presidentes, né, do regime liberal populista Eurico Gaspar Dutra, aí nós depois tivemos o próprio Vargas, aí depois veio o Café Filho para cobrir, né, até 1955, tivemos novas eleições, aí em 56 vence Juscelino Kubitschek, depois, né, em 61 nós vamos ver a atuação do Jânio Quadros, e depois, né, nós vamos ver o governo do Jango, que vai ser um governo bastante conturbado, e depois nós vamos ver que vai ter o golpe de 64, né, que é um outro contexto histórico, que é a nossa ditadura. Pois bem, gostaria muito mesmo assim de dar algumas diquinhas para vocês estudarem para essa avaliação, né? Quais são as dicas, professora? Vamos lá. Primeiro, em relação aos planos, né? Os presidentes do regime liberal populista, uma característica bem interessante deles é que eles tentaram criar, quer dizer, eles criaram, para tentar melhorar a economia do país, planos de ação, planos focados no melhoramento da economia. Porque nós estávamos vivendo uma década, gente, e aí tem uma visão global. Nós estávamos naquele boom dos outdoors, dos cartazes, né, dos filmes, de várias propagandas, de vários produtos, né? E aí a gente até lembra um pouco sobre aquela questão da Coca-Cola,
Coca-Cola, aí vinha a música bossa nova, aí vinha um cinema, né, hollywoodiano. Lembrem que neste contexto de 46 a 64, nós ainda estamos vivendo aqui, justamente aquele período de Guerra Fria. Então, Guerra Fria, o mundo estava dividido, né, de um lado Estados Unidos, lado capitalista, do outro a URSS, né, a Rússia junto com os países do leste europeu, representando o que? O socialismo. Cada uma dessas superpotências estavam buscando aliados, né? Cada um do seu lado. E como é que fica o Brasil diante disso tudo? O Brasil, que era um país assim que queria se declarar neutro, mas não tinha muita saída para se declarar neutro, né? A declaração seria mais voltada para a questão dos Estados Unidos mesmo, porque era o bloco capitalista, era o bloco no qual o Brasil tinha muitas relações econômicas, inclusive de dívida com esse país, então seria um pouco difícil do Brasil escapar em relação a essa parceria. Então, por exemplo, foquem na questão, uma das partes importantes, né, desses presidentes, é a questão dos planos, né? Nós temos o plano SALT lá do Eurico Gaspar Dutra, né, focado na saúde, alimentação, transporte, energia. Ele começa a perceber melhor que a questão do desenvolvimento do Brasil está muito desigual, muito. O Sul e Sudeste está muito mais à frente em relação ao Nordeste, em relação ao Norte, entende? Em relação ao Centro-Oeste, falta aí integração. Então, o Eurico Gaspar Dutra vai ter muito aquela política mais liberalista. Então, vai pegar, por exemplo, capital estrangeiro para injetar aqui no país, vai ter uma política de portas abertas para vir multinacionais, e depois ele vai criar um plano de ação para promover o desenvolvimento nacional. A gente vai ver também no governo de Dutra a questão da Constituição de 1946, que nós vimos que era uma Constituição que falava que todo cidadão, né, maior de 18 anos poderia votar, exceto os analfabetos. Lembrem que naquele período a maior parte da população era analfabeta mesmo. Também os soldados, que hoje a gente chama meio que de conscritos, né? E aí, o que acontece? Dutra ele vai criar esse plano SALT visando que realmente em termos de energia o Brasil estava defasado, precisava ampliar mais, até porque com a vinda, com o incentivo de empresas multinacionais aqui no Brasil, para poder instalar, por exemplo, empresas voltadas para eletrodomésticos, como é que os eletrodomésticos iam funcionar? Se uma boa parte do país ainda não estava interligada energeticamente falando. Outra questão também foram os transportes, né? Vamos vender carros? Ok, mas e aí? Né? E as rodovias? Como é que estavam naquele período? Gente, falar em rodovia, né? Não tinha uma integração totalmente, né? Mas a gente vai ver que o governo Dutra já vai focar nessa questão, sim, dos transportes. Transporte e energia vai ser bem forte aí no governo do Dutra. Então, plano SALT. Outro plano também, o plano de metas do JK, né, 50 anos em 5, promover o desenvolvimento, a modernização, né, a industrialização, a urbanização do país, né, 50 anos de atraso em 5 de governo do JK, então ele vai incentivar a vinda de muitas empresas, né, multinacionais, principalmente voltadas para o setor automobilístico. A gente vai ver o garotinho propaganda, o nosso presidente Bossa Nova, né, vai de vez em quando aí sair, ter as aparições públicas em carros, né, principalmente aí da Volkswagen, mas ele vai fazer muitas alianças. Aí nesse período a gente vai ver ainda maior, né, a questão da difusão das propagandas. Vai ser um governo muito importante, que ele vai pensar numa certa integração do país, sim, né? A gente vai ver, por exemplo, a construção da cidade de Brasília, e aí o plano de metas também era um plano voltado para essa questão, né, da energia, mas aí a questão da mineração, por exemplo, alimentação, né, transporte, energia. Então, ele queria melhorar a economia do país, voltado para esses setores. Então, ele vai incentivar a industrialização, a vida de empresas multinacionais, vai dar um continuismo, sim, da política de Vargas em relação, por exemplo, à educação, né? Que Vargas, desde o primeiro governo, na verdade, já incentivou a questão da educação, do ensino técnico, né? Voltado para a questão de terminar o ensino médio, né? Mas que era tipo científico. Aí, por exemplo, quando era na parte de educação, aí tinha o pedagógico. Quando era na parte de curso técnico, né, a pessoa já saía meio que habilitada para o mercado de trabalho. Precisava de mão de obra especializada. O Brasil
não tinha. Foi como eu falei, né? O Brasil nessa década de 40, 50, até hoje a gente vê muito índice de analfabetismo ainda, mas vocês imaginem naquela época desses caras, né? Então o JK sim tentou promover esse melhoramento aí ele cria essa questão do plano de metas. Nós vamos ver outros dois planos, né, no governo do João Goulart, né, o plano trienal e mais as reformas de base, no qual ele quer fazer uma redistribuição melhor da renda, promover, né, o melhor desenvolvimento e melhoramento de vida das condições dos mais pobres, que era a maioria no Brasil. Por exemplo, a questão da redistribuição de terras, né, promover a reforma agrária, por exemplo, ele pensava nessa questão, né, da saúde, ele pensava nessa questão da alimentação, mas ele percebia que tinha muitas pessoas que estavam sem terras mesmo, então ele pensava muito nessa questão da reforma agrária. Foi aquele presidente que foi taxado até como comunista, né, e por isso que mesmo que o governo dele sofreu um golpe, não é isso? Lembram disso? Porque esse videozinho é um vídeo voltado mais para revisão. Galerinha, então, lembrem nessa parte que os governos populistas, eles pensaram muito nessa parte econômica, né? E aí também, uma coisa que eu acho bem legal do regime liberal populista, uma coisa que me marca bastante, que eu passo até, né, para vocês, é aquela questão dos jingles, né? Quem não lembra do varre, 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 vassourinha, varre a bandalheira, né? Ou o autorretrato do velho, outra vez, né? O retrato, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, né? E aí é bem interessante, né? Eu já botei o meu e tu não vai botar? Então são os jingles aí, praticamente os presidentes desse período utilizaram jingles, né? O JK utilizou jingle, o célebre Getúlio Vargas também, a gente vai ver o meu doidinho aí do Jânio Quadros, enfim, eles vão utilizar jingles, né? Para poder trazer aí maior visibilidade, músicas com trechinhos curtinhos, uma musicalidade bem alegre, né, aproximada do samba aí, para poder mesmo dizer assim, ó, nós somos das massas, nós somos líder populista, nós estamos próximos de vocês. E aí, vocês não vão se aproximar da gente? Você, cidadão brasileiro, não vai votar na gente? Então era um mecanismo para fazer o pessoal votar. Isso também é interessante, né? Outra coisa também que é interessante para a gente perceber é que dentro dessa preocupação econômica, com essa preocupação de urbanização, com essa preocupação de modernização do país, a gente vai ver muitas, assim, como é que eu posso dizer, incongruências. Se de um lado a gente tem alguns presidentes que vão governar de forma mais liberal, né, como o JK, né, como Eurico Gaspar Dutra, outros vão pensar no nacional desenvolvimentismo, como Getúlio Vargas. É bom lembrar, galerinha, a questão que Getúlio Vargas ele promoveu, né, uma série de, assim, criou novas empresas, né? Ele criou, por exemplo, nesse segundo governo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né? A gente vai ver, por exemplo, a questão da Eletrobras, era uma preocupação muito forte do Getúlio Vargas, essa questão da energia. Começa com o Eurico Gaspar Dutra e Vargas vai continuar, para vocês perceberem, gente, o quanto que era complicado, né, a questão energética no Brasil. Se hoje a gente ainda vê essa questão, vocês imaginem antes, né? Era um dos setores que preocupavam. Então teve a criação da Eletrobras, a questão da Petrobras também, o slogan, o petróleo é nosso, né? Não é dos Estados Unidos, é nosso, é brasileiro. Então a partir da criação mesmo ali da Petrobras, empresa estatal genuinamente brasileira, o Brasil iria fazer, né, a extração, o refino, enfim, todo o controle, né, da produção do petróleo aqui no Brasil, que era o que os Estados Unidos estavam meio que ali de olho. Então Getúlio Vargas disse assim, não, a empresa brasileira, nós vamos ter direito à extração, ao refino, enfim, todas as etapas aí de administração dessa fonte energética, desse combustível fóssil, extremamente importante, né, como fonte energética aí da contemporaneidade, que a gente sabe que é até hoje.
Então, gente, foquem, assim, na questão dos planos econômicos, foquem nas características, né, de cada um dos presidentes. Por exemplo, a parte de Jânio Quadros, ele vai se declarar meio que não alinhado, meio que neutro, mas na verdade ele vai fazer uma aproximação com países socialistas, ele vai fazer uma aproximação, por exemplo, com Cuba, né, com a China. E aí o Brasil devia aos Estados Unidos, meio que o Brasil, ali desde Dutra, estava meio que alinhado aos Estados Unidos, né? E aí vem Jânio Quadros meio que quebrar com isso, diz assim, eu não tô nem de um lado, nem do outro, não tô nem aí pra Guerra Fria, eu quero realmente administrar o meu país, só que a gente sabe que a administração de Jânio Quadros vai ser um pouco tortuosa, tanto que ele entra em janeiro, em agosto ele vai renunciar, lembrem disso, que é ele que vai fazer uma carta de renúncia, e a galera vai dizer, não, Jânio, você é muito louco, a gente realmente quer sair, sai, cara, já passou da hora. E aí, realmente, naquele período, lembrem também que as eleições, nós tínhamos eleições para presidente, tínhamos eleições para vice. Então, o vice realmente conquistava o voto. Não era, por exemplo, como hoje, né? O presidente da República ele já puxa o voto do vice. Se você tiver 50% dos votos mais um, que é por maioria, não é? Então, aí, porque naquela época eram 5 anos, não é, que durava o mandato, não tinha direito a um novo governo, né, a reeleição. Hoje a gente tem direito à reeleição, né, num governo de 4 anos. E aí, o que acontece? Existia uma eleição para presidente, existia uma eleição para vice. Lembrem que eu falava que existia a chapa Janjan, né, Jânio, João Goulart. E aí os Janjan realmente, venceram, era para governar os dois. Como o Jânio Quadros renunciou, realmente pela Constituição era para o Jango governar de boinha. Só que, né, o governo do Jango vai ser um governo bem conturbadozinho. Por quê? Porque militares, setores mais conservadores de direita vão analisar João Goulart como esquerdista, como comunista, e que se nós tivéssemos no Brasil um presidente comunista, poderia ter uma ameaça subversiva do Brasil, né, sei lá, de repente virar comunista também. E existia muito essa propaganda, né, norte-americana vendida em cartazes, em filmes, né, contra os soviéticos. E esse ideal ia passando, né, perpassando pelos vários países, e chegou a essa ideia de que os comunistas eram um perigo aqui para o Brasil, o alerta vermelho, e aí, dentro desse contexto, João Goulart, logo no início, nem pôde governar, né, na verdade, criou-se um parlamentarismo aqui no Brasil, então, nós tínhamos realmente, né, quem chefiava administrativamente, e o João Goulart ficou como uma espécie de primeiro. Assim, nós tínhamos o presidente, que na verdade era o João Goulart. Nós tínhamos uma espécie de primeiro-ministro, que era quem governava. E aí, justamente, meio que o João Goulart ficou sem governabilidade, porque aí quem governaria seria o primeiro-ministro. E aí, diante de todo esse contexto, depois foi feito um plebiscito, e aí, a partir, né, de 1963, após o plebiscito, na verdade, é que o Jango vai poder governar. Mesmo assim, vem novamente embate de militares, setores conservadores, né, aí depois do comício, né, da fala, assim, épica na Central do Brasil, né, do Jango, aí vem também a marcha, né, da Família para a Liberdade com Deus, a marcha da Família para a Liberdade, e é para combater justamente, né, o governo do Jango. E aí a gente vai ver que vai existir o golpe, que é o chamado justamente regime militar, que é um outro contexto. Então, assim, um toquezinho para que vocês possam ter uma ideia, façam uma comparação entre os governos dos presidentes. Então, por exemplo, o Eurico Gaspar Dutra, junto com o JK, teve um governo um pouco mais de caráter liberal, né, focado na economia, mas muito com aquelas relações internacionais, principalmente ali a aproximação com os Estados Unidos. A questão do governo do Getúlio Vargas era pensando no povo, tanto que ele fez assim a reforma das leis trabalhistas, né? Teve aquela questão também de criar empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, então ele tinha uma tendência mais nacional desenvolvimentista. Lembrar também daquela questão da oposição ao próprio governo do Getúlio, né, por conta dessa questão aí de melhorar um pouco as leis trabalhistas, e aí teve aquela questão do atentado, né, ao jornalista Carlos Lacerda, que era um ferrenho oposicionista do Getúlio Vargas, e esse atentado foi que rendeu, assim, né, aquela questão depois do suicídio do próprio Getúlio. Lembrar do governo, né, Café Filho, na verdade, foi para completar o governo do
do Getúlio, lembrar do governo JK, lembrar do governo de Jânio Quadros, que ele tinha uma aproximação, que ele fez assim, algumas leis também absurdas, né? Lembra daquela questão da lei da proibição do biquíni que eu falava, né? A proibição de jogos, né? De rinhas de gala, por exemplo. Tinha algumas determinações assim, que a galera dizia, ai, mas não tem muito nexo, esse presidente surtou. E aí ele também condecorou, né, Che Guevara com a ordem, né, do Cruzeiro do Sul. Então esses fatores fizeram com que o governo de Jânio já tivesse um pouquinho conturbado. Ele meio que quis aproximar ali do governo de Getúlio, falando assim, ai, mas se, né, eu vou renunciar. Queria ver, né, na verdade, assim, resgatando um pouco do movimento querimista, de dizer assim, não, Jânio, não vai embora, nós queremos você. E aí, na verdade, o povo já queria mesmo, junto com o próprio Congresso, tá? Em assembleia, o pessoal realmente aceitou a carta de renúncia do Jânio, porque ele fez uma carta de renúncia, e depois entrou o João Goulart. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham se ligado nessa pequena dica, né, que foi uma retrospectiva, e boa sorte aí nos estudos de vocês. Até a próxima dica.